Bom dia, pessoal! Tava com saudade. Mês passado eu comentei que nós estaríamos retomando a nossa caminhada com o quadro Dois Dedos de Prosa sobre Oração. E hoje eu tô aqui para começar, para dar esse primeiro start, nosso primeiro quadro do ano de 2020. A gente deu uma palhinha, uma palavrinha mês passado, mas hoje eu queria iniciar oficialmente com as devocionais que eu separei. E a gente sempre fala sobre os benefícios da oração, sobre o que ela pode nos ajudar, já falamos bastante sobre isso. E uma das coisas que a gente sabe, se você for conversar com pessoas que desenvolvem o Ministério da Oração, de pessoas que têm experiência profunda com a área da oração, ela vai dizer para você que a oração abre portas. E não só isso. E tem uma passagem bíblica que eu queria compartilhar hoje, que fala sobre isso, sobre abrir portas, mas eu não quero parar para refletir apenas nesse benefício, apenas nessa possibilidade que nós temos da oração como uma chave para abrir portas, como algo que nos abre caminho, como algo que nos facilita. Eu queria trazer uma outra perspectiva dessa passagem, uma passagem que usa muito para falar sobre isso, sobre portas abertas através da oração. É a passagem da experiência de Paulo e Silas quando eles foram presos, eles estavam na prisão e eles adoraram a Deus e eles oraram e as portas das cadeias se abriram. E eu queria iniciar lendo essa passagem que está lá no livro de Atos, no capítulo 16, nós vamos ler do versículo 25 até o 28, porque eu queria parar para refletir sobre um outro aspecto da oração. Então diz assim o texto, Atos capítulo 16, a partir do versículo 25, diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros prisioneiros os escutavam. E repentinamente houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as fundações da prisão. E imediatamente todas as portas foram abertas e as correntes de todos foram soltas. E acordando o carcereiro do seu sono e vendo as portas da prisão abertas, desembainhou sua espada. Ele queria suicidar-se, supondo que os prisioneiros tivessem fugido. Mas Paulo gritou em alta voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. E com base nessa passagem, pensando que no momento em que Paulo e Silas estavam passando por uma dificuldade grande, eles estavam presos e o crime deles era pregar o evangelho, era uma perseguição. E diante dessa dificuldade que eles estavam enfrentando, mesmo tendo sido torturado, mesmo estando passando por uma provação grande como essa, um desafio grande como esse, eles escolheram não murmurar ou não somente se entristecer. Não queria dizer que eles estavam concordando com aquela situação, mas que eles estavam entendendo a situação que eles estavam vivendo e que o recurso precioso para eles naquele momento era orar e cantar a Deus. Então as situações ao nosso redor, as pessoas ao nosso redor, elas podem nos privar de algumas situações, podemos passar por situações que somos privados de alguns momentos, mas nunca seremos impedidos de orar e de adorar a Deus. Então eles fizeram essa escolha e estavam orando, e no momento que eles estavam orando e adorando e cantando a Deus, a Bíblia nos relata que houve um terremoto que abalou as fundações daquela prisão e as portas, as cadeias que prendiam os presos e as portas das prisões foram abertas, as cadeias caíram, foram abertas, e a ponto do carcereiro responsável ali entrar em desespero, porque falei, pronto, ele falou, na minha vigília, no momento que no meu tempo de serviço, os presos fugiram, e ele bateu pânico, e a ponto de levantar a espada e pensar em suicídio. Ele falou, porque eu sou o responsável pela prisão, vão dizer, o que vão dizer? Que as portas abriram e todos fugiram. E daí nesse momento, Paulo gritou, não faça nada. Ele falou assim, para lá, que nós estamos aqui, não levante a mão contra você, estamos todos aqui.
E uma das coisas que me chamou a atenção nesse texto sobre a questão da oração, que eles oraram e as portas se abriram, então não era uma questão apenas de portas abertas, mas que não era uma questão só de Deus abrir uma porta para ele fugir daquela situação, então ele não saiu imediatamente correndo e nenhum dos presos ali no momento fugiu da situação, e eu comecei a olhar para a oração não dentro de uma perspectiva como um escape de situações difíceis, mas como a oração como uma fortaleza para enfrentarmos os momentos difíceis. E foi isso que Paulo fez. Paulo não fugiu da prisão. Paulo permaneceu, a porta foi aberta, o socorro de Deus veio, mas não veio para fugir da situação, mas para ajudá-lo a enfrentar aquela situação, o que resultou em um momento precioso onde não somente os presos, mas até mesmo o carcereiro pôde ver a providência divina, o amor de Deus, o cuidado de Deus com Paulo e Silas, e eles puderam ver o testemunho de Deus através de Cristo, através da vida desses dois homens. Então assim, eu vejo que a oração, ela não é apenas uma porta de escape para uma situação difícil, mas ela é a força que você precisa, não apenas para você sair da situação, mas para você enfrentá-la e sair dela vitoriosa. Então assim, essa perspectiva é maravilhosa, porque Deus, ele não está apenas interessado em nos tirar das situações difíceis que estamos vivendo, mas nos ajudá-las a enfrentá-las. Ele é a nossa porta de socorro, e a oração, ela é uma arma, ela é uma ferramenta para nós, para fortalecer. Então eu vejo assim que eu não estou isenta de passar os momentos difíceis, e nem ninguém que está na vida cristã, nós não estamos alheios a essa vida. Jesus, quando nós vemos a oração de Jesus em João 17, ele fala assim: Deus, eu não peço que os tire deste mundo, mas que os livre do mal. Então nós não estamos alheios a esse mundo que nós estamos vivendo, nós estamos aqui para viver este tempo e para vencer a morte nesse tempo, e para correr para Deus e para cumprir um propósito e voltar à nossa origem, que está em Deus. Então eu vejo assim que Deus não é uma porta, a oração não é uma porta apenas para fugir dos problemas, mas é para realmente nos fortalecer, nos amadurecer e nos ajudar a enfrentar as situações. A porta foi aberta, Paulo e Silas estavam livres, mas não significa que eles fugiram da situação, eles enfrentaram. E quando eles enfrentaram essa situação, o resultado foi que muitas pessoas puderam ver a manifestação de Deus através da vida deles. Muitas pessoas foram alcançadas. Então o nosso grande desafio e dos benefícios da oração é que quando nós não fugimos da situação, mas nós corremos para a oração e nós enfrentamos as situações, nos fortalecendo através da oração, o resultado é a poderosa mão de Deus, não apenas abrindo portas para nós sairmos de uma situação, mas alcançando e repercutindo, abalando as estruturas de tudo que está ao nosso redor e mudando realidades e transformando vidas. Então assim, é maravilhoso quando você adentra esse universo da oração, é precioso. Então assim, fica essa palavra de meditação, de edificação para você e de incentivo e motivação para você se lançar no universo da oração, para você se doar nesse universo de oração, porque você vai ver que não apenas as portas serão abertas para você no seu caminho, mas você receberá força, sabedoria, graça, e você não vai ver apenas você saindo de situações embaraçosas, de situações difíceis, mas você vai vendo realidades ao seu redor sendo transformadas, estruturas sendo abaladas e Deus transformando realidades. Deus abençoe e até o próximo 2 dedos de prosa sobre oração.